De volta com o Educador em Entrevista, na companhia hoje aqui da Nila. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, tá? É sempre um prazer estar aqui. Assim, como Santa Casa, a gente agradece muito essa oportunidade. Nila, falar um pouquinho do trabalho e das ações desenvolvidas, né? A gente chega aí num momento crucial, não é, da ampliação da UTI, extremamente necessário, né? A gente comentava aqui até no intervalo, né? O volume de procura por vagas de regulação, seja na UTI, seja de leitos com especificidades. De fato, a gente tem a necessidade, né, desses novos leitos e corre contra o tempo para dar conta de entregar isso. Exatamente. A gente vai inaugurar agora dia 1º, vai inaugurar o prédio, tá? Dia 1º de julho. E são mais 13 leitos. Então, nós temos hoje funcionando 8 leitos. Essa ampliação são mais 13. Ficaremos com 20. Por quê? Quando vai ligar a antiga com a nova, vai ser exatamente onde tem um leito. Então, no total, vai ficar com 20 leitos. E se a gente pensar, hoje, se tivesse funcionando os 20 leitos, esses 20 leitos já com certeza estariam todos ocupados. A demanda por leito de UTI é muito grande, tanto em Batatais como na região. E vale destacar justamente isso, não é? Às vezes as pessoas não entendem isso. Se trabalha com regulação, e a regulação, ela é regional, então a gente cede leitos a outras cidades, elas cedem para a gente também, a gente tem que compreender que do mesmo jeito que a gente presta um atendimento, a gente também recebe. Então assim, são leitos que não são só para Batatais, né? São leitos que ele atende a região toda. Então, assim como às vezes tem que tá lotado aqui, vai paciente de Batatais para outras UTIs de outras cidades, também vem paciente de outras cidades para cá. E nessa fase final aí, não é, ainda restam várias atividades para serem feitas, uma pintura do prédio. E vale lembrar assim, dentro de uma UTI não é uma tinta igual a gente está acostumado, né? Aqui é uma tinta especial que é uma tinta bem mais cara, extremamente necessária pela questão da limpeza, né? E tudo. Então nós lançamos a campanha para ajudar na pintura da UTI. Nós lançamos essa semana e assim é muito bom assim ver o quanto que as pessoas ajudam, né? Mas a gente precisa de bastante ainda de contribuição nesse sentido. E como você coloca, é uma contribuição que tem que ser feita em recursos para se adquirir o mesmo padrão de tinta. Exatamente. Não adianta falar assim, olha, eu tenho... A gente disponibilizou um Pix para as pessoas fazerem, cada um faz o que, né, o que pode fazer. Mas, por exemplo, tem uma lata dessas de tinta que custa mais de R$900 cada lata, entendeu? E a área não é uma área pequena, ou seja, o investimento é alto. É uma área muito grande, tá? Então, quando depois estiver pronto ali, vocês vão ver que é uma área muito grande. Nesse processo de colaboração, não é? Já iniciou a campanha? Como é que está esse processo? Como é que vai se desenvolver isso? Tá, já iniciou, como eu falei, a gente disponibilizou um Pix para isso e a gente pode até falar aqui, depois vai ser colocado, né, depois para todo mundo que quiser conferir, tá? O Pix é 16 208@santacasabatatais.com.br, tudo junto. Perfeito. Qualquer pessoa pode colaborar e, assim, qualquer valor somado, né, Nila? A gente falou Exatamente, assim, um dá 50, um dá 100, outro dá uma lata, ou dá meia lata, um dá 500, outro dá 1.000, o que pode dar 2, 3 latas, doa, né? A gente só pede assim, no Pix colocar tinta, tá? Pode colocar tinta UTI, coloca tinta que depois fica mais fácil para a gente identificar. Tá bom.
A Bianca aqui parabenizando pelo trabalho, não é? E colocando justamente isso, né? Ver o desespero muitas vezes das famílias com a regulação e o como vai ser importante essa ampliação de leitos, justamente para manter muitas vezes o familiar aqui. Exatamente. Eu acho que só quem já passou, sabe, assim, de ter um familiar internado, principalmente na UTI, em outra cidade, sabe o quanto que isso é difícil, tá? Então, se a gente conseguir manter todos os pacientes de Batatais em Batatais, olha, para as pessoas isso é maravilhoso. Rafael parabenizando aí pelo trabalho e colocando uma questão também interessante, né, Nila? A gente percebe, né, o quanto as demandas vão ampliando na nossa Santa Casa. Ele cita, por exemplo, a hemodiálise, que já passou por uma grande ampliação e que hoje atende um volume muito grande de pessoas e que, se bobear, daqui a pouquinho precisa de mais ampliação. Exatamente, exatamente. Ela funciona em 3 turnos e lotada. Então, você vê que realmente assim, a demanda é grande por determinados serviços. A gente estava até falando antes, né, na demanda por leitos aqui, que você tem. Assim, se tivesse mais leitos hoje, seriam ocupados mais leitos normais do hospital, de clínica médica, de pediatria, de cirúrgica. Então, assim, se você cria, né, esses leitos, com certeza tem demanda para eles. Uhum. Assim como no centro cirúrgico. Se você tem mais, você consegue fazer mais cirurgias ainda. Perfeito. E justamente isso, né? De novo a gente toca no ponto da regulação. A gente atende aqui o Vale das Cachoeiras, mas a gente vê que às vezes a regulação até fura o vale, né? Na questão de tem necessidade, tem que se buscar leito, mas que a demanda é crescente, a gente pode ainda mais potencializar a nossa Santa Casa. Ela tem potencial para crescer muito, tá? E essa demanda, assim, que a gente fala, assim, ela é realmente... Ribeirão, toda hora está falando, né? Não tem leitos em Ribeirão, toda hora está lotado. E a gente tem uma questão agora também, que é sazonal, né? Essa época, a gente tem uma demanda muito grande por leitos que tenham oxigênio. Muita doença respiratória. Muita doença respiratória. Ainda estamos com muito caso de dengue ainda, que muitas vezes evolui para a internação. Uhum. Então, vamos assim, tem que estar sempre pensando assim, um pouco na frente para poder oferecer mais leitos aqui, seja de UTI, no caso agora que a gente está pensando, seja de outros setores do hospital que também precisam de leito. Como ele falou, citou muito bem da hemodiálise, que quando fez, não, é muito. Não, hoje está lotada. Exatamente. Parece que foi ontem que Parece que foi ontem, porque também atende a região também. Então, oferecendo, pode ter certeza que vai ter a demanda. Perfeito. A Priscila aqui também parabenizando pelo trabalho e pelas ações realizadas. Muito obrigada. E colocando a respeito de demanda, né? A gente falou aqui algumas vezes a respeito da tabela SUS. Como é que tem sido agora com o complemento do Estado? Né? Agora se paga o serviço, ainda está deficitário? Não, assim, realmente o SUS paulista é uma tabela que veio ajudar muito. Não se pode dizer assim que todo o serviço dele. A única questão assim é que existe um teto, né? Ele foi feito em cima do que foi prestado no outros anos. Então, muitas vezes, a gente tem que cuidar com isso. Esperamos, assim, fazendo bastante serviço, a gente já está fazendo acima desse teto do SUS paulista e a gente vai batalhar para que o ano que vem a gente tenha um teto maior ainda. Tá? Porque realmente essa tabela veio ajudar muito. Tá? Então, o Estado de São Paulo, acho que realmente não pode reclamar, isso é uma graça, tá? Uma bênção. Sem dúvida. E esperamos que o SUS realmente venha logo, né, a reajustar a tabela mesmo do SUS, né, do Serviço Nacional. Exato. Porque justamente isso, não é? É um absurdo você ter um índice de reajuste que está há décadas defasado para alguns serviços. É incabível, né? E assim, tem que se produzir recursos para suprir esse déficit, para poder
atender a demanda, e a gente acaba vendo isso, né? Muitas vezes a gente fica com serviços represados, tendo depois de fazer mutirão, porque se conseguiu um recurso específico, sendo que, né, eram problemas que não eram para estar em fila, já era para estar sanado isso. A correção ela deveria ter sido automática já, né? Todos esses anos. Porque acaba que fica difícil, né? Como é que você vai fazer uma correção depois de tantos anos desse jeito? Aí vai falar, tem muito subsídio. Tem as emendas, né? Muitas vezes para isso. Eu particularmente, eu acredito muito nos mutirões e, graças a Deus, Batatais é agraciado com isso, né? Porque a rede de saúde daqui, né? Claro, através da Secretaria de Saúde, né? A administração pública prioriza muito isso. Os mutirões, eles são uma maneira assim, muito eficiente, e eu particularmente, já falei isso na minha outra gestão também na Santa Casa, a gente fez muita coisa, catarata, ombro, agora está fazendo, né, ombro, e vários outros mutirões que estão sendo feitos. Isso aí, para a população, é muito bom. Tá? E é um serviço que você consegue fazer com excelência e rápido, tira as pessoas da fila, às vezes fila de 3, 4, 5 anos, pronto, ali ó, em questão de 1 mês, 2 meses, dependendo do caso, você consegue zerar essa fila. E isso tem sido feito. Exatamente. Então, o que puder fazer de mutirão, eu sou extremamente parceira, assim, né, em nome da Santa Casa. Então, assim, a Santa Casa é extremamente parceira para isso. Exato. É lógico, né, que a gente observa e entende que o mutirão é uma ferramenta para sanar o problema que a gente tem de conseguir atender a rotina, né? Se conseguisse ter recursos para fazer uma rotina de acordo com a demanda, que é a demanda natural, né? A gente tem X pessoas naquela faixa etária, você sabe que você vai ter um percentual dessas pessoas que vão ter que fazer catarata, que vão ter que fazer isso. O primeiro que eu me lembro que a gente fez foi da catarata, né? E outra, ele sai assim, muito mais barato do que ficar marcando e faz uma aqui, encaminha outro. Não, ele é rápido, eficiente e sai muito mais barato. Sim. E que são medidas que às vezes, né, a gente poderia fazer até de uma forma regional, né? Olha, se vê demanda regional, se marca, se faz, né? Economiza para todo mundo, né? Você tem o extra do hospital fazer isso para outras cidades. Sim. Também. Estamos abertos para isso. Também aqui o Luiz Ricardo parabenizando pelo trabalho, colocando também do envolvimento nessa questão aí específica da UTI, né? É muito recurso, né, Nila? E a gente tem que entender que envolveu muitos políticos, muitos deputados, muitas emendas para chegar até nessa fase. Nós começamos, o projeto foi... Se eu não estou enganada, tá, gente? O tempo passa tão rápido que a gente começa a falar assim, nossa, mas foi 2018, 2019, mas lá ali em 2018, assim, que a gente começou, né? O projeto era pequeno, aí de repente viu que não comportava só aquilo ali, ainda bem que foi visto isso. Aí teve a questão de, não, então tá, fazer maior. Não, então precisa de mais recursos para fazer maior. Aí tem toda a questão, né, claro, de exigência pelo tamanho da vigilância sanitária. Não, tem que construir também os quartos, né, para os médicos ficarem enquanto estão de plantão. Quer dizer, cresceu. Então, ficou um projeto grande, mas dentro do que é exigido. Então, vem todos esses anos. A gente teve, claro, a ajuda de vários deputados, mas, assim, vale sempre lembrar, ali 80% dessa obra foi muita indicação do deputado Marcos Pereira. Que estará aí com a gente para a inauguração. Muito bom. Mas a gente agradece assim, a todos os outros e é o que a gente precisa, dessas emendas para projetos específicos. Tá? E Batatais, assim, é muito bom, todos os deputados federais, estaduais, eles ajudam muito a Santa Casa. E o importante, né, que a gente fala é justamente isso, né? O caminho perfeito era a emenda para crescimento, para obras, para ampliação e a tabela SUS reajustada, né? A gente vê que muitas vezes, infelizmente, se vê no caso de fazer emendas para custeio, né, em função do déficit da tabela. Exatamente.
É isso aí. E a gente precisa dessas emendas. Foi exatamente para isso aí. No lugar, por exemplo, se a gente não tiver essas emendas de custeio, eu acho que assim, a maioria dos hospitais já teriam fechado já. Exato. Reforçando, não é? Quem quiser colaborar aí com a campanha das tintas, Pix, direto para o hospital. A lata, você falou que sai em média R$900. A lata grande dessa tinta, de uma das que a gente está usando, ela é R$945. Mas tá? a pessoa pode doar qualquer Mas, valor. inclusive, e tem uma que ela só vende de menores, computar, assim, ela sai mais do que isso até, tá? Mas aí fica essa dica, né? Na hora que fizer o Pix de qualquer valor, colocar lá na descrição do Pix doação tinta. Doação de tinta, aí a gente já identifica, tá? E lembrando, ele é 16 208 santacasabatatais.com.br. Toda doação ela é muito bem-vinda. Perfeito. Você está com a chave Pix aí na tela para não ter dúvida. Exatamente. Essa doação não é só aí colaborar, né? Também distribuir essa chave aí para os amigos, né? Cada um colaborar um pouquinho faz toda a diferença. Também é interessante a gente falar dessa importância hoje, quando a gente fala de saúde, não é? A gente teve aí toda essa problemática da pandemia e que se não fosse a infraestrutura da Santa Casa, toda a dinâmica que foi elaborada, toda a articulação que foi feita, a gente não teria conseguido salvar tantas pessoas como foram salvas e dar o atendimento que foi, né, de tanta qualidade e excelência, diferente do que a gente viu em muitos locais no Brasil. Eu estava lá nos 2 anos da pandemia e olha, de fato, e depois que passou tudo, que a gente olhou para trás e viu o que Batatais fez em termos, né, de trabalho, assim, sabe? Equipe médica, equipe de enfermeiro, o hospital, tudo assim, sabe? A gestão também da época, assim como foi no segundo ano, né? Aí já foi essa gestão municipal também. Então, assim, essa parceria, esse trabalho em conjunto, em Batatais, como eu te falei, depois que passou é que a gente foi ver. O que foi feito aqui foi feito de uma maneira muito especial, tá? Foi assim... sem palavras, eu acho que só quem viveu aquele momento ali, de como a gente viveu de dentro, é que sabe como que foi difícil. Nós tivemos aqui, a gente criou muitos leitos aqui em Batatais. Eu te falo, foi assim, eu acho que foi um diferencial para nós, batataenses, o trabalho que foi feito aqui. Nila, só tenho a agradecer aqui a participação, espero realmente, né, que a campanha surta efeito, que as pessoas continuem colaborando com o trabalho da Santa Casa, que os políticos sejam sensibilizados nessa questão da tabela SUS e que a gente continue aí dando boas notícias para melhorar cada vez mais esse atendimento. Eu quero agradecer a todo mundo que está ajudando e que vai ajudar das tintas, agradecer a nossa equipe que está trabalhando incansavelmente, porque nós pegamos assim, olha, foi... dia 1º nós vamos inaugurar, mas como? Mas tem muita coisa para fazer. Aí, assim, olha, o pessoal está se empenhando, o pessoal da manutenção, o pessoal do compras, do dia administrativo do hospital. Então, assim... Muito obrigado para essa turma também que está se desdobrando para que a gente consiga inaugurar dia 1º.